Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo político. A nossa convidada de hoje, Rô Camolese, já foi secretária aqui em Piracicaba, é candidata a deputada federal, vai participar do nosso bate-papo hoje. O João vai fazer as apresentações. João, por favor. Hoje o nosso bate-papo político, o seu bate-papo político, tem o prazer de receber a candidata Rosângela Maria Rizzolo Camolese, a Rô Camolese. Nascida em Piracicaba em 12 de julho de 1961, casada, mãe de 2 filhas, engenheira, diretora de estabelecimento de ensino, era também ligada às artes como dança, música e pintura. Filiada ao PSDB em 1992, obteve 2.853 votos nas eleições de 2008, eleita vereadora para a legislatura 2009 e 2012, tomou posse e licenciou-se para assumir a Secretaria de Ação Cultural. Como secretária de Ação Cultural, colecionou conquistas, tais como o processo dos precatórios do Parque do Engenho Central, o Teatro do Engenho Central, a nova Biblioteca Municipal, o Museu Prudente de Moraes, que era do Estado, a reforma da Pinacoteca, a Virada Cultural, cuja programação foi considerada a melhor do interior com o melhor público. Na sua gestão, ganharam vida algumas iniciativas importantes como a SEDAN, Companhia Estável de Dança, a Fentepira, Festival Nacional de Teatro de Piracicaba, a Piradança, Festival Nacional de Dança, o Festival de Música Erudita e o ENCOP, Encontro Nacional de Corais. Esta é a nossa candidata pela Federação Cidadania e PSDB com o número 4577 para o cargo de deputada federal, Rô Camolese. Pessoal, vocês já nos conhecem a todos, eu vou pedir para o professor Amistalden fazer a abertura. Professor, fique à vontade, faça a abertura e já faça o primeiro questionamento para a candidata. Muito boa noite a você que está nos assistindo. Lembrando que o objetivo dessas conversas é o de ressaltar a importância dos cargos do Legislativo. Nenhum presidente, nenhum governador ou nenhum prefeito governa bem se ele não tiver uma equipe boa, um congresso, uma Câmara, uma Assembleia Estadual de qualidade, com competência, com lucidez nos termos e que se dispõe a construir junto com ele. Então, muitas vezes a gente pensa, eu vou votar em fulano para presidente, Beltrano para presidente, e se esquece do mais importante, e é mais importante, que é a Câmara, que são os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Então o objetivo desse programa é exatamente esse, é levar a você a oportunidade de conhecer os candidatos e candidatas da nossa região, tá? E até perguntar. Nem sempre nós conseguimos reproduzir as suas perguntas online, porque às vezes nós somos em vários, né? O tempo é curto, mas você pode deixar a sua pergunta, tá? Que depois a candidata pode entrar na página e responder diretamente a você, caso não dê tempo da gente trazer a questão para cá. Então eu sou o professor Amistalden, vocês já me conhecem, estou aqui com a Eva, com a candidata Rosângela Camolese, com o Marcão, com o João Mendonça. E a minha primeira pergunta, candidata, é o seguinte: nós estamos num momento extremamente complicado em termos de economia, de política, de situação social, né? Quer dizer, nós estamos vivendo problemas diversos e que não são só relativos à pandemia. Nós tivemos a pandemia, fato, nós tivemos e estamos tendo uma guerra internacional que afeta, né, o cenário nacional, econômico, mas nós temos problemas que já são estruturais. E um deles é que o trabalho no Brasil, né, ele passou por um processo de reforma trabalhista em 2017, tá, mas os resultados têm sido controversos. Por exemplo, a expectativa era que se gerasse de 4 a 6 milhões de empregos, tá, com a reforma trabalhista. E eu tive o cuidado de checar, está na minha tela, inclusive, os dados hoje. Quer dizer, o máximo que nós geramos foi 1 milhão e alguma coisa de empregos.
E embora hoje os dados oficiais estejam falando em um aumento dos empregos e uma queda na taxa de desemprego, a renda caiu muito. Tá? E isso se soma a uma série de problemas. Então, para ser sintético, como candidata e como alguém que vai estar lá nos representando, como é que a senhora vê essa questão da reforma trabalhista e o que a senhora acha que pode acontecer? Porque há a proposta de alguns candidatos de mudar isso, tá? De mudar essa reforma e reintroduzir alguns direitos, e a gente gostaria de ouvi-la a esse respeito. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito esse convite. É sempre uma boa oportunidade da gente colocar os nossos anseios, os nossos desejos. Então eu estou muito agradecida de estar aqui. Professora Mistalten, o Brasil ele precisa de uma ampla reforma em vários setores, trabalhista, tributário. Eu sou uma mulher que sou uma empresária, que tem um estabelecimento de ensino há 24 anos, e eu sei o peso dos tributos para que eu possa gerar mais empregos, né? E com isso, obviamente, dar mais oportunidades às pessoas. Então, quando se fala de reforma trabalhista, nós temos que atentar muito para as especificidades de cada estado, porque nós temos um Brasil que tem uma dimensão continental. Nem tudo que se absorve no estado de São Paulo vai ser absorvido no norte e no nordeste por questões culturais, por questões de estrutura, e a gente sabe que isso demanda uma série de estudos que precisam estar na pauta sempre no Congresso Nacional. Quando se fala na reforma trabalhista, é lógico que sindicatos, instituições ligadas ao trabalho, eles logicamente olham os direitos do trabalhador, o que é necessário, obviamente. Mas nós temos que ver também que para você gerar mais emprego e mais renda, você tem que buscar alternativas, porque você tem aí milhões de pessoas todo dia que saem com seus currículos embaixo do braço, procurando emprego e não encontram. Muitas vezes não tem nem recurso para pegar um transporte, pula a catraca, né, do ônibus ou do metrô para poder buscar, levar os seus currículos e não encontra, porque também falta serem capacitados, né? E não tem recurso nem para as suas necessidades em casa, o que dirá então para se capacitar. Então o governo federal precisa ver com muito bons olhos, ter um programa para que, além de mudar esses tributos, verificar a necessidade de programas mais eficazes para capacitar as pessoas e elas poderem estar para o mercado de trabalho mais aptas e buscarem o seu sustento e o seu, para a sua família. No trabalho, a gente sabe que muitas dessas pessoas que buscam o trabalho, nós temos a questão de desigualdade entre as pessoas. Eu estava até comentando aqui com a Eva há pouco. Vamos falar na questão das mulheres. As mulheres recebem 20% a menos que os homens. Mulheres negras, 50% a menos que os homens. Isso são dados estatísticos que nós temos. E isso precisa ser mudado. Então, estando lá, é lógico que eu vou lutar, porque essas questões sociais, elas impactam absurdamente na vida do trabalhador, na vida da sociedade como um todo. Mas eu estou no movimento por mais mulheres na política. Nós, mulheres, pela nossa própria natureza, nós pensamos muito na família, no sustento da família, nas necessidades que nós temos de
de direitos das mulheres, para menos violência contra as mulheres. Então, o que acontece? Quando você tem mais mulheres na política, você consegue fazer com que o Congresso Nacional seja um Congresso um pouco mais envolvido com o social, um pouco mais envolvido com as questões sociais. Quando você tem os mesmos e que só pensam na próxima eleição e pensam, eu vou usar um termo bem popular, no próprio umbigo, você não tem condição de avançar em políticas mais eficazes e leis que amparem, não só na questão trabalhista, mas em todas as questões que envolvem a sociedade como um todo. Mas se você me permite, candidata, eu acho que a questão talvez seja menos regional, até porque quando ela foi feita em 2017, Sim. As diferenças regionais foram muito pouco levadas em consideração, mas a promessa de um aumento dos empregos. E isso, matematicamente, não aconteceu. Exatamente. Agora, o que é importante é o seguinte: a senhora colocou a sua questão de sua situação de empresária. O que as pessoas precisam perceber é que se a população não tiver renda e segurança, ela não vai consumir os serviços da sua empresa. Exatamente. Então, me parece muitas vezes que o discurso dos empresários é de curto prazo, porque ele imagina o seguinte: bom, eu vou desonerar a folha, tá? Porque eu não vou ter que pagar tantas coisas e tal, só que eu vou ter aí 1, 2 anos, 3 anos de superávit, mas ali à frente, e isso está acontecendo, inclusive no setor que a senhora atua, a senhora sabe disso, Muito. né? Quer dizer, tivemos a pandemia e tal, mas não é só essa questão, eu estou a par dos dados também, de matrículas em escolas e tal, e aí não volta. Então, eu não sei, eu acho que está um pouco além, eu acho que nós precisamos resgatar direitos, sim, porque esses direitos, eles ali na frente vão reverter em consumo. Quando os direitos trabalhistas começaram a surgir, inclusive, além do objetivo ético, do objetivo de manter as pessoas vivas e com dignidade, havia essa preocupação. E eu acho que isso está sendo pouco discutido pelos partidos de direita. Exatamente, mas existe um impacto social muito grande, professora Listaldo, porque o que falta também é capacitação das pessoas. E o governo tem que ver isso com muito carinho. É lógico que os direitos são importantes, até para assegurar todas essas necessidades aqui já colocadas. Mas é importante também o governo federal ver com carinho para que a gente possa colocar políticas públicas e colocar capacitação nessas pessoas. É que uma coisa não exclui a outra. Exatamente. Né? Mas eu vou encerrar a minha fala agora, porque senão eu monopolizo e nós somos em vários. Né? Nós podemos voltar se houver tempo, Isso. nós voltamos ao tempo. Ok. Só um minuto, por favor, Eva. Pessoal, a gente começou um pouco atrasado e não deu tempo de eu apresentar para vocês. Nós estamos com visitas aqui, a comitiva da candidata está presente, a Gil, nossa grande amiga Gil, está aqui com a gente, Marcão Dom Bosco está aqui com a gente, e o ex-prefeito Vargas Neves. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, tem uma aguinha perto de vocês aí, tem uma senha do Wi-Fi, está naquele papelzinho lá em cima, fiquem à vontade. Tá? Desculpa, Eva, por favor. Boa noite, candidata, Rô, querida. Boa noite, João, Marco, professora Listaldo, Marcão, Barjas. Boa noite às pessoas que nos acompanham. Rô, eu quero continuar ainda na questão social. O Brasil, como a gente sabe, é um país extremamente desigual, né? O estado de São Paulo, bem como Piracicaba, também são desiguais, né? Existe um fosso, um abismo social que posiciona privilegiados e não privilegiados em lugares diferentes, né? E entenda-se como não privilegiados a população empobrecida, né? Majoritariamente
periférica, e nem vou fazer o recorte racial agora, né? Então nós temos essa população empobrecida, majoritariamente periférica. Nós temos também as pessoas, as famílias que estão nas ocupações aí e com a preocupação iminente de despejo. Enfim, essa população empobrecida, ela está abandonada. E ela está abandonada não é de agora, ela está recorrentemente abandonada desde que Brasil é Brasil, né? E aí, com o advento da pandemia, toda essa situação de pobreza, miserabilidade, ficou ainda mais acentuada, né? Soma-se a isso um executivo ineficiente, né? Então, falta para esta população tudo. Falta o trabalho, falta o que comer, falta o que vestir, falta uma educação de qualidade, a saúde está sucateada. Como nós sabemos, não tem uma política pública que garanta a cultura para as periferias, para as ocupações. Ou seja, se não é a sociedade civil muitas vezes assumir o papel do Estado este que tem o poder e dever de cuidar, de garantir para as pessoas o mínimo de dignidade, se não é a sociedade civil, essa situação, esse cenário estaria ainda muito mais gravoso. Eu falo isso, candidata, porque eu acredito na política, eu efetivamente acredito de verdade na política, que ela existe, entre outras coisas, para modificar, para melhorar a vida das pessoas. Então eu pergunto, candidata, como que a sua candidatura e um eventual mandato contribui para melhorar essa situação, nesse cenário que foi pintado aqui, que não é exclusivo de Piracicaba, mas como a sua candidatura melhora a vida das pessoas no sentido de moradia, saúde, educação, como que se cuida desta população que muitas vezes está em situação de subsistência. Boa pergunta. Longa, né? Maravilhosa. Bom, Eva, eu acredito muito que o fio desse novelo, ele vai pela vertente, primeiro, de um bom Ministério do Desenvolvimento Social, que realmente funcione e possa abrigar todas as ações sociais que realmente possam melhorar a vida das pessoas. Nós temos aí mais de 30 milhões de pessoas com fome, que não sabem se vão comer de manhã, vão comer à tarde, tira o próprio alimento para dar para o filho. Segundo o presidente, ele não está vendo isso. Ele não está vendo. Eu não estou mesmo, por exemplo, eu não enxergo. Né? 10 milhões de desempregados, como eu disse aí, fizeram uma reforma trabalhista em 2017, com uma nova lei, que não mostrou a melhora nos índices de emprego. Enfim, mas tudo passa por um bom embasamento social. A educação é prioritária em qualquer país. Quando você investe em educação de qualidade, e agora nós estamos passando por muitos percalços pós-pandemia, porque você vê a desigualdade, você comentou aí desigualdade, acentuou-se muito mais a desigualdade entre os nossos jovens, porque muitos tiveram condições de terem aulas remotas a contento e outros não, né? Então existe um abismo muito grande aí. E quando você tem lacunas na educação, refletem nas demais áreas, com certeza, né? Saúde, você está vendo aí o caos que está, reflete em todos os municípios. Você tem aí tabela SUS defasada, né? E você vê que não existe
uma ideia, uma vontade política, porque você tem que ter vontade política de mudança, né? Há uma polarização aí, vocês estão vendo na eleição, aí nessa campanha toda, e isso é muito ruim para a democracia, muito ruim para a democracia. Então, para que a gente possa avançar nessas melhorias como candidata, com certeza, eu, estando lá eleita, eu vou ser uma candidata que vai estudar muito e vai propor políticas e projetos de lei que possam melhorar a vida das pessoas, e dinheiro para isso tem. Existe dinheiro da União para isso, basta você querer montar programas e projetos que possam alavancar e haja crescimento. Mas eu acredito muito na educação e acredito muito que as pessoas, eu como fui da área da cultura, você sabe muito bem disso, que é um instrumento fortíssimo, é uma área fortíssima para que as pessoas tenham dignidade, possam ver o seu caminho dentro da sociedade, através das artes, enfim. E para se trabalhar a desigualdade, você precisa ter leis eficazes, né? E que possa ter o diálogo no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, que possam realmente trilhar um caminho para o desenvolvimento do Brasil. Na área social, por exemplo, há muitas famílias necessitadas que dependem de recursos que muitas vezes demoram para chegar nos estados e municípios, né? Então, essa agilidade, essa vontade política de poder acontecer as coisas, precisa ter pessoas comprometidas dentro do Congresso Nacional e que não façam os acordos, né, pensando na próxima eleição, pensando no próprio umbigo, e que pense realmente numa sociedade, que construa uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, e que essas desigualdades realmente desapareçam, né? Você, como mulher negra, acabei de falar aqui, muitas vezes vocês, não digo todas, né, mas as estatísticas aí mostram, a mulher negra, ela recebe 50% menos do que um homem. Mulheres, a não ser que seja um empresário que realmente tenha esse olhar mais apurado, mas na maioria das vezes, nos empregos que tem aí na sociedade, precisa primeiro capacitar, porque a gente sabe que a educação ajudaria nessa capacitação, e por não ter uma educação de qualidade, isso também impacta nessa capacitação. Nem todos conseguem chegar a um técnico que possa ter essa capacitação, fazer uma universidade, porque a exigência muitas vezes nesses empregos, você sabe muito bem, porque há também um problema muito grande aí, no que diz respeito às universidades, falta de recurso, enfim. Então, um círculo aí em que um depende do outro para que a gente possa realmente minimizar esses impactos e ter uma igualdade para uma sociedade mais justa e mais humana. Nós sabemos que a distribuição de renda precisa melhorar muito, né? Ser mais igualitária, para que a gente tenha essa sociedade. Mas é um longo passo que tem aí e precisamos ter pessoas mais comprometidas, que entendam de orçamento público, que entendam de políticas públicas e não simplesmente sejam candidatos para ter visibilidade para uma próxima eleição. Eu penso assim, né? Então, para que nós temos que ter pessoas mais comprometidas lá no Congresso Nacional e que briguem e que façam a diferença para que realmente posicione esses projetos, esses programas e que realmente aconteçam. Que haja fiscalização, que muitas vezes essas fiscalizações não acontecem, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Candidata Rô Camolese, filiada ao PSDB desde 1992,
concorre ao cargo postula o cargo de deputada federal pela Federação Cidadania PSDB com o número 4577. Candidata, nós sabemos que a senhora concorre no maior colégio eleitoral do país, 35 milhões de votos, dos quais a senhora terá que buscar um a um, com a pretensão, obviamente, de ser eleita a nossa representante. Sabendo que houve candidatos aí que já atingiram marca quase 2 milhões de votos nas eleições anteriores, então é uma disputa árdua. Vi que a senhora se irsanou por diversas áreas aqui no nosso bate-papo e muito áreas importantes. Mas nós temos as áreas sensíveis aí, que é a educação, saúde, que está bastante fragmentada. No estado de São Paulo, em especial, a segurança pública não está correspondendo. Nós estamos vendo algumas atitudes ainda degradantes, né, para a população. Eu gostaria de saber, porque os discursos, alguns se igualam, e a senhora disputa uma vaga que é de extrema importância e estratégica para o governo e para a população, mais para a população do que para o governo, que a senhora nos representará. Só aqui em Piracicaba nós perdemos na última eleição 98 mil votos, que agora se agrega à região metropolitana, que disponibiliza basicamente 1 milhão para 1 milhão e 200 de votos. O que a senhora traz hoje de diferente para sair na frente dos candidatos que concorrem com a senhora? Posso complementar? E atrair esse eleitor, porque quando o João diz perdemos também, ele está considerando os brancos e nulos, né? Sim. Então, e também para atrair esse candidato, desculpa. Imagina, mas importante. eu acho que é importante. É importante, ressaltar. Não é só a concorrência, mas é motivar esse eleitor, essa eleitora que não se moveu. Não se moveu, exatamente. Bom, primeiro que nós não temos aí o voto distrital. Eu sou favorável ao voto distrital. Mas já que nós não temos, nós temos que buscar em todo o estado votos de eleitores que me conheçam e que sabem da minha história, da minha trajetória, ficha limpa, né? Uma pessoa comprometida com a cidade, com a região, porque muitas das ações que eu fiz aqui enquanto secretária de Cultura impactaram na região. Vou dar um pequeno exemplo para você. Quando eu assumi a Secretaria de Turismo junto com Cultura nos últimos 4 anos, dos 16 que eu fiquei como secretária aqui em Piracicaba, secretária municipal, nós implantamos vários programas na região. Por exemplo, o Festival Gastronômico da Serra do Itaqueri, que são 14 municípios que fazem todo um envolvimento e o que atrai turistas, né? Impacta na economia local e regional, e nós implantamos esse festival gastronômico. Eu não sei se deu prosseguimento, mas eu me lembro muito bem que em 2017, quando nós fizemos isso, 2018, quando nós fizemos isso, impactou bastante. Isso é um pequeno exemplo. Então, quando você fala na região, fala no estado, nós temos na região metropolitana de Piracicaba, que agora Piracicaba é um polo de uma região metropolitana, são 24 municípios com Piracicaba, nós temos 1,5 milhão de habitantes, 1.050.000 eleitores, que se eles vissem com bons olhos um representante regional, atrairia muitos recursos e uma representatividade enorme que nós perdemos há 8 anos. O último representante nosso foi o deputado Mendes Tani, né, que depois não se reelegeu, e agora nós estamos sem representantes. É lógico que os demais candidatos procuram Piracicaba e região, porque já que nós não temos aí, né, um representante legítimo nosso aqui, eles estão no direito deles de procurar. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, eles têm um instrumento na mão fortíssimo, que daí eu já acho que é uma maneira injusta de competição.
porque desde 2017 existem as emendas parlamentares impositivas, né, no orçamento da União lá, que um deputado federal tem direito a 15, 20 milhões por ano de emendas parlamentares. Então, quando eu bato na porta lá de um prefeito para pedir apoio, né, é lógico que ele tem os compromissos e nada mais justo com aqueles que deram emendas para a sua cidade. Municípios pequenos muitas vezes dependem daquela emenda de 1 milhão, 2 milhões para poder subsistirem ao longo do ano, né? Municípios pequenos têm um orçamento do município muito pequeno e essas emendas complementam muito bem. Então, a gente entende, mas vamos dizer assim, é uma briga, uma guerra injusta, né? Então, a gente tem que buscar com os correligionários, com os amigos, nas instituições que nos defenderam sempre, né? Nas diversas áreas e vertentes aí com as quais a gente lutou e trabalhou, para que a gente possa ter uma chance a mais. Agora, eu me coloquei à disposição exatamente por conta da representatividade. É importante Piracicaba ter um representante. Olha, nós já chegamos a ter, eu me lembro bem, desculpe a minha falha se eu errar em números, tá? Mas nós chegamos a ter, quando tínhamos 210 mil eleitores, 3 deputados federais, Machado, Tami e João Herman. E ainda num segundo momento nós tivemos o Adilson Maluf, que foi suplente, mas depois assumiu. Então, por que não agora? Então, você fala assim que tem candidatos que tiraram só dessa região aqui 2 milhões de votos. É verdade. Quando chega um representante aí de uma força maior, que tira de Piracicaba 28 mil votos, é muito voto, né? Sim. Por exemplo, do meu partido, eu preciso minimamente ali 90 mil votos. Eu não estou eleita, 90 a 100 mil votos. A barreira ali que a gente tem. Outros partidos precisam de menos. Então, o que a gente tem feito é lutado contra isso o tempo todo. E vou dizer mais. Vocês falam aí das diferenças, das desigualdades. Eu, como mulher, tenho que lutar em dobro. Porque nós, mulheres, é cultural isso no país. Nós temos aí um sistema patriarcal, nós temos um país machista, né, bem machista, e as mulheres precisam cada vez mais, para romper essas barreiras, demonstrar cada dia que elas têm a mesma capacidade. E na política é mais intenso ainda, entendeu? Haja vista que esse ano fez 90 anos, que em 1932, que as mulheres tiveram direito a voto e de serem votadas. E teve um amplo trabalho, e aí vai o meu agradecimento a todas as mulheres que ao longo desses 90 anos lutaram dentro dos partidos para que elas tivessem visibilidade, voz e vez, né? Agora nós temos direito a 30%, né, das mulheres junto aos financiamento, né, dos partidos, porque agora existe a nova lei de financiamento eleitoral. Então a gente tem um pouquinho mais de chance, porque daí tem um pouco de recurso dos partidos, mas uma mulher que não tem condição financeira, as que têm condição financeira podem estar colocando recurso e irem para o pleito com maior facilidade. Mas as que não têm capacidade e têm vontade política, têm vontade de mudança e podem ser voz, elas têm muita dificuldade, né? Então, nós precisamos ter aí diversas mudanças para que a gente possa ter maior visibilidade. Mas eu volto ainda na questão da representatividade. Se Piracicaba e região achar que eu sou uma pessoa que conheço as questões públicas e eu estou preparada, porque eu sempre defendi que alguém que vai para
ser candidata, precisa conhecer de orçamento público, precisa conhecer como que formata as leis, precisa conhecer como é que se unem as associações e se dialoga com a sociedade para formatar políticas públicas que realmente sejam eficazes. Se você não tem esse diálogo com a sociedade, lá na frente você rompe com muita facilidade aquilo que você prometeu e não conseguiu cumprir. Se você, vamos voltar um pouquinho, esses 3 deputados federais que representaram Piracicaba e um quarto que foi suplente, eles tinham um histórico com Piracicaba muito profundo e conheciam profundamente políticas públicas e conheciam profundamente orçamento público. Eles poderiam aprofundar lá, porque o orçamento é um pouco diferenciado, mas eles sabiam como funciona a máquina. Isso é importante, isso é um sinal de que a pessoa está preparada. Agora, muitos se arriscam, né, para ter apenas visibilidade para a próxima eleição. Essa que é a verdade. Candidata, eu não quero ser chato, mas é que realmente eu olhei o relógio aqui, se eu enxerguei direito, está passando rápido. Marcos, que eu acho que aí nós temos ainda, talvez, tempo para fazer mais uma rodada. Né? Eu não fiz a minha da primeira. Vou agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, a Rosimeire Campione está acompanhando a gente aqui, Marcelo Rosa, Viviane Rosada, Rodrigo Sátulo, Paulo Kleber PK, o João Paulo Pimenta, Pedro Ângelo Rízolo, né? Wilson Berton, mandando um abraço aqui para a candidata, o pessoal dela, isso é muito importante, que participem, que divulguem, para que alcance o maior número de pessoas. Candidata, eu vou ser bem simples, curto e objetivo na minha pergunta. Eu vim para Piracicaba no final da década de 80, início da década de 90, e tinha uma movimentação do poder público no sentido de colocar esportes nas periferias, né? E de lá para cá isso reduziu-se muito, isso está praticamente extinto. Nós temos uma quantidade imensa de menores fora do mercado de trabalho, até porque o próprio ECA vedou um pouco de você colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Ainda que não houvesse essa vedação, não tem trabalho, não tem emprego nem para o adulto, né? E essas pessoas eles estão à margem da participação efetiva na sociedade. A escola pública não oferece condições de formação, essas pessoas, via de regra, são periféricas e não têm recursos para, por meios privados, competirem em igualdade de condições. As cotas ainda existindo, mesmo elas existindo, eles são maioria absoluta, então tem 70%, 80% de menores nessas condições, de pessoas que vêm de uma falta de estrutura. A senhora que passou 16 anos na cultura e acumulou cultura e educação? E turismo. Cultura e turismo, mas que é uma educadora, né? Então eu acho que é muito importante saber o que a senhora, enquanto deputada federal, tem, não só para Piracicaba, mas essa realidade de Piracicaba é uma realidade de Brasil, o que a senhora efetivamente teria nesse sentido em políticas públicas para dizer para os 90 mil eleitores de Piracicaba que nem saíram de casa para votar na última eleição. 90 mil nem saíram de casa, não acreditavam em nenhum candidato, estavam fora inclusive da polarização. Esses 90 mil, para que ele se levante do sofá e fale assim, vale a pena ir lá e votar. O que a candidata traria de proposta, né, de empenho, para que esses menores, principalmente periféricos, fossem atendidos pela educação, pelo esporte, né, pelo lazer, para que se tornassem cidadãos efetivamente melhores e mais preparados para o mercado de trabalho e para a competição educacional? Excelente. Bom, primeiramente eu acredito na educação, como educadora há mais de 40 anos, e há uma necessidade cada vez maior de se ampliar as escolas em período integral. Mas não simplesmente ampliar essas escolas em período integral sem qualidade e sem colocar ferramentas para que esse cidadão se desenvolva. Como eu disse, cultura é importante, esporte é importante, cultura associada às questões artísticas, porque é lá
A escola é uma mini sociedade em que se trabalham as diferenças, em que há o respeito, tem que haver o respeito, e o esporte e a cultura são ferramentas importantes para que as pessoas possam conviver mais harmoniosamente e possam, através das competições principalmente, entender a importância dessas ferramentas para a sociedade. Quando você coloca esporte dentro de uma escola, não é simplesmente para estar na grade curricular. Você tem que fazer a transformação, mas buscar competições internas para que ele tenha capacidade de competir fora e ter mente e corpo sãos e trabalhar toda uma questão da própria pessoa como um todo, do cidadão como um todo. Cultura é a mesma coisa. Então, o que eu proponho como candidata a deputada federal? Avaliar as leis existentes para propor projetos de lei para que todos os estados, dentro da sua possibilidade orçamentária, ampliem essas escolas em período integral, mas coloque realmente ferramentas, produtos e programas eficazes de cultura, esporte e até de lazer de final de semana. Porque muitas vezes essas crianças, esses jovens, ficam à margem da bandidagem, ficam nas suas comunidades, porque eles não têm onde se reunir. E a escola é o local de reunião, é o local de convivência social. Foi comprovado isso na pandemia, que não é um local só de ensinar e aprender. A falta que fez a convivência dentro das escolas para que essas crianças pudessem ter uma socialização, ter uma qualidade de vida melhor, porque muitas dessas crianças moram em condomínios populares que as casas são pequenas, né? Elas precisam de espaço, elas precisam ter convivência. Quantas pessoas que nós implantamos centros culturais em Piracicaba, é um exemplo que eu dou. E nós mudamos as leis aqui no município para que nós pudéssemos, dentro da nossa condição orçamentária, implantar centros culturais. Nós fizemos 5 centros culturais, né? E no contraturno escolar, essa criança ia de manhã para a escola e à tarde nos centros culturais fazer dança, teatro, música, muitas vezes esporte, capoeira. E às vezes as mães iam junto, né? Porque elas faziam crochê, tricô, tecelagem, e os filhos ficavam em outras salas fazendo essas atividades. Isso fez crescer essas crianças. Então eu tenho um exemplo aqui do que eu vivenciei, conversando com as pessoas, as comunidades, dialogando, que isso pode ser replicado. Mas isso, se tem recurso da União, no orçamento da União, para que os estados e municípios possam fazer mais abrangente, com certeza nós teremos mais e mais programas implantados. Mas para ter recurso, né, Marcos? E também propor, dentro das possibilidades, que todas essas escolas possam ter melhoria também na sua estrutura. Porque não adianta você colocar lá esporte se você não tiver estrutura suficiente. Porque às vezes ele tem recurso para estrutura, mas não tem para contratação de pessoas, né? Porque já está inchado o orçamento com relação às questões da educação. Então eu acredito muito que se a gente colocar período integral e com todas essas ferramentas nas escolas, nós já estaremos dando uma grande contribuição para alavancar tudo isso que você falou. E outra coisa, precisa existir também programas, porque eu me lembro bem, na administração do prefeito Vargas Negri, que aqui está comigo, ele tinha um carinho muito especial com esses esportes da periferia, né? Com todos os grupos esportivos, assim como os grupos de cultura e de arte, que a gente buscava espaço para esse pessoal trabalhar, buscava espaço para esse pessoal desenvolver a sua criatividade, o seu talento.
e também impacta na saúde das pessoas, né? Porque quando você tem esporte, você está impactando na saúde das pessoas, você está melhorando a saúde das pessoas. Então eu acho uma questão de pensar bem como proceder um projeto e brigar, né? No Congresso você tem que brigar para que as coisas sejam aprovadas e que realmente aconteçam. E eu sou boa de briga. Bom, gente, nós estamos encaminhando para o fim, é que é muito rápido, 1 hora passa muito rápido, né? Então a gente vai passar para uma rodada final, depois a gente vai dar um tempo para a candidata expor, mais precisamente para pedir o voto de vocês realmente. Professor, fique à vontade. Eu, em respeito a essa questão do pouco tempo, a gente fica no impasse, né, gente? Porque a internet nos dá a possibilidade de chegar até vocês, mas infelizmente as pessoas também se cansam muito rápido e isso é um problema, né? Claro que nós temos gente interessada e tal, mas a gente quer atingir o maior número possível, então a gente não alonga muito mais que 1 hora por conta disso. Mas, por respeito ao tempo, eu vou fazer 3 perguntas pontuais, né? Que a senhora... 3, né? Não, mas são relativamente... Mas ele pode até perguntar depois eu mando. Não, são três coisas que eu acho que dá para simplificar, né? Talvez depois sim, dê para desenvolver mais. Mas, primeira delas, a lei das cotas expira esse ano. Sim. Tá? Então, essa é bem simples, se a senhora quiser desenvolver alguma coisa, mas dá para ser mais sucinto. A senhora votaria a favor ou contra a manutenção das cotas? Essa é a primeira. A segunda questão é reforma tributária. O Brasil é acho que junto com a Lituânia, se eu não me engano, o único país que não cobra imposto sobre dividendos. E isso é uma situação muito complicada, porque o imposto indireto, né, o imposto de consumo, recai sobre os mais pobres e poupa os mais ricos. Tá? Quer dizer, e isso chega na falta de recursos que a senhora citou. Isso. Então, o que a senhora pensa da necessidade de taxação, tá, de dividendos e grandes fortunas? Tá? E uma última, bem pontual, nós temos aqui uma Fundação Municipal de Ensino, né, da qual eu sou professor com muito orgulho, e que tem uma capacidade, não estou falando por mim, porque é uma faculdade de engenharias, né, mas uma capacidade técnica, tanto de docentes quanto de alunos, muito boas. E eu estou lá há muito tempo, passei por várias gestões, do Bajas, do Machado, do Ferrato e agora do Luciano, e eu acho que ela é extremamente subaproveitada. Né? Claro que ela não é uma entidade da prefeitura, ela é uma fundação, mas ela sempre tem um trânsito muito grande. A senhora teria algo a propor em termos da utilização, né, da escola de engenharia, até na geração de produtos, de serviços, que a senhora pudesse pensar? Então, relembrando, cota sim ou não, imposto sobre taxação sobre dividendos e grandes fortunas sim ou não, e a sua explicação, e a escola de engenharia se entra no seu projeto. Posso só fazer uma observação a respeito das cotas? É porque depois eu vou eu introduzir... sua pergunta, querida, desculpa. Não, eu vou introduzir... Olha, gente, isso é para vocês verem que a gente não combina nada. Eu vou introduzir uma questão que está relacionada à questão racial, e aí acho que depois você poderia responder. Responde as outras que ele fez, e aí depois, na minha questão, você responde sobre as cotas, pode ser? Pode. Tá certo, perfeito. Pode. Desculpa. Eu quero fazer um pequeno... Aí, a gente vai sair daqui 8h30, né? Nas cotas, com o vencimento da sua data expira agora. Expira e vem e volta para a votação. Além das observações anotadas pelo professor, a senhora teria em mente algum adeno? Em que sentido? Com relação às cotas? Acrescentar alguma coisa? Com a questão racial, né, João? Além da cota... Na questão, exatamente. Essa ela vai responder para ela. Vamos deixar ela responder as duas do professor, depois ela vai ela dentro. Senão é muita coisa com ela, vai até ela processar. Eu sempre falo que a gente precisa de um programa para cada assunto, né? Vamos ver das duas do professor? Bom, então vou ser bem rápida. Primeiramente das cotas, então deixo para ela. Com relação aos tributos, precisa ser bem estudado, professora Mistalden, mas eu sou favorável que se reveja muito bem, porque se a gente quer avançar num país mais justo e mais humano,
O que nós temos aí de cota tributária é muito pesada realmente, mas ela é desigual. Sim, né? essa Bem é a desigual, questão. é essa a questão. Então, eu sou favorável sim a que se faça um estudo profundo e reverta isso o mais rápido possível para a gente poder... Mas precisa estudar, né? Precisa ver de que maneira, porque às vezes pensa de uma maneira, de outra. Não, então é todo um complexo aí, né? É evidente que há uma diferença entre o cara que tem um pequeno armazém, né? De um ou que tem... alguém que né? tem 3, 4 empregados numa firma pequena e que trabalha junto com eles. Isso. Mas os bancos, que são as instituições mais rentáveis do Brasil, as famílias detentoras da manutenção não pagam um centavo. Exatamente. Um centavo. Exatamente. E a escola de E o engenharia? segundo da Escola de Engenharia. Não sei se o senhor sabe, eu sou formada na Escola de Engenharia Eu sei, eu sabia. pela turma de 83. Eu sabia. E nós tínhamos lá poucas mulheres na sala de aula e mais homens. E já começou aí a minha história com mulheres numa área de engenharia civil. Na minha época era só engenharia civil e engenharia mecânica. Depois que foram aumentando as outras vertentes da engenharia, né? Eu, particularmente, gosto muito da Fundação Municipal de Ensino, pela excelência de profissionais, pelo currículo que ela apresenta. E vou contar uma coisinha aqui que muita gente não sabe. Em 83, quando eu me formei em terceiro lugar da turma. A Petrobras, naquela época, ela não teve condições de fazer, por algum motivo, o concurso para os ingressantes na empresa. E eles procuraram até os terceiros lugares de cada escola de engenharia no Brasil para poder trabalhar na Petrobras. E eu fui uma das convidadas para ir lá para a plataforma de Macaé. Depois a gente foi para Bahia, lá para Salvador, para fazer um curso de capacitação. Eu acabei desistindo, porque eu sempre falo que minha vida é uma bifurcação nas escolhas, porque eu fui convidada a ir para a Áustria para fazer música, né? Aí eu optei em ir embora para a Áustria, formada engenheira, ficar um ano lá, e acabei não indo depois continuar na Petrobras. Mas para vocês verem a qualidade da escola de engenharia, e que continua até hoje. Muitos dos formados na escola de engenharia de Piracicaba estão até hoje trabalhando na Petrobras. Isso é um pequeno exemplo. Inclusive nos 50 anos que foi, ano retrasado, acho, né? Foi 2018, 4 anos atrás, eu fui convidada a dar um depoimento, assim como outros que estão no mercado de trabalho foram convidados para dar os seus depoimentos de como estão nas empresas, como se transformaram em grandes empresários, como são pessoas hoje que geram emprego, renda, né, nas suas empresas, e formados aqui. Porque a engenharia, ela é uma área que ela é bastante abrangente e nos ensina muito sobre administração. E isso faz com que as pessoas formadas em civil, mecânica, a gente é bem, né, cartesiano, aquela coisa mais, né, de formatar, de planejar para errar menos, né, tudo certinho, com números, estatística. Então isso também, para a sociedade, para que a gente possa servir a sociedade, nos dá uma formação muito forte. E a Escola de Engenharia de Piracicaba, a Fundação Municipal de Ensino, tem isso, professor. Mas o que eu acho lamentável, e cai um pouco no que a senhora falou antes, Ela é pouco usada. Nós teremos condições, e isso motivaria e especializaria os alunos de desenvolver projetos que sejam pequenos, ambientais, de captação de água de chuva para reuso. Isso. Durante a pandemia, nós estávamos reunidos online, os professores, naquela loucura toda, e as notícias chegando. Eu estava espumando, porque assim, os nossos professores e alunos teriam condições até de fazer manutenção emergencial em respiradores.
Correto. Né? Que eram itens em falta na época e que pessoas estavam a óbito porque não tinha. E eu vejo um potencial imenso desperdiçado, porque não tem uma aproximação do poder público, e eu repito, isso eu vi em todas as administrações, todas, né? Desde que eu estou lá em 97, eu acho, 93, e eu acho que isso tem que ser revertido, porque ela não tem fins lucrativos, ela é voltada para o aluno e para a sociedade. Eu vou fazer uma colocação muito pertinente nessa sua fala. O que falta, talvez, é conhecimento do que ela pode propor e servir à sociedade. E quem tem que ficar atento a isso é o poder público, né? Mas eu acho assim, tem que existir um diálogo maior, mais amplo, para que esse serviço realmente aconteça. É uma questão de diálogo, uma questão de envolvimento. Por isso que existem os conselhos, né, professor? Os conselhos precisam estar atentos a isso e também buscar junto aos poderes públicos essa aproximação da universidade, da faculdade, para serviço à sociedade. Mas essa é uma pergunta que eu vou fazer para todos os candidatos e candidatas em todas as eleições. Seja para vereador, seja para prefeito, seja para deputados, né, como essa, porque realmente esse contato também tem que partir de quem está... eu reconheço que para muitos que estão dentro da instituição está faltando empenho em buscar, mas também as barreiras quando a gente busca são muito grandes, mas eu vou deixar passar agora, depois a gente pode conversar, mas senão não dá tempo, ainda temos que passar pelo João e pelo Marco. Isso, não termina. Bom, não especificamente sobre as cotas, mas está aí dentro dessa seara também. Rô, o nosso país, ele é o país mais negro fora da África. A população brasileira, a maioria, se autodeclara preta ou parda, né? Segundo o IBGE, mais de 50% da população brasileira é negra. Ainda assim, né, a despeito disso, nós, né, pretos e pretas, ocupamos ainda, salvo por algumas exceções, os piores postos de trabalho, os piores patamares da sociedade, né? Temos os piores salários, as piores oportunidades, somos vítimas de todos os tipos de violência, inclusive violência policial. A gente tem visto aí nos noticiários, inclusive, mulheres pretas nas casas grandes, modernas, em trabalhos análogos à escravidão e tudo mais. Ou seja, o país precisa verdadeiramente se reconhecer como um país racista. E é importante que se faça isso porque a causa das desigualdades está intrinsecamente ligada à questão racial. E aí, aos candidatos que têm vindo aqui, eu tenho perguntado como essa questão está colocada dentro dos seus planejamentos de mandato. Porque é importante reconhecer que alguns dizem assim: todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm os mesmos direitos. As respostas, elas sempre permeiam aí nessa superficialidade. Não reconhecendo essa questão. Exatamente. Quando, na verdade, a Constituição, por exemplo, garante que todas as pessoas são iguais. Então, formalmente, somos todos iguais. Mas, na prática, no dia a dia, essa democracia racial, ela, efetivamente, ela não acontece. Ela não existe. Então, Rô, eu gostaria de saber de você como, no eventual mandato, novamente, essa questão seria trabalhada. Como você trabalharia para minimizar o racismo nosso de cada dia e, a partir daí, minimizar as desigualdades sociais que, repito, estão intrinsecamente ligadas. Tá.
Bom, primeiramente, eu não sei se eu já posso falar das cotas. Agora é a hora. Pode. Tá. As cotas foram muito importantes, e eu como educadora e eu como uma pessoa que lido com educação há mais de 40 anos, por uma questão de reconhecimento por toda a história dos negros com a nossa nação. Então era uma dívida que nós tínhamos, né, com os negros. E eu sou a favor da continuidade, mas reverter alguma coisa que eu confesso que eu preciso olhar o que eles estão pleiteando, mas fazer alguns ajustes, tá? Mas eu sou a favor da continuidade. Por uma série de questões. Nós não avançamos como nós desejaríamos, ou desejamos, nesse tempo todo que foi dada essa oportunidade. Eu acho que nós temos que avançar mais, colocar mais negros, mais pessoas que não têm oportunidade a ingressarem na faculdade, porque para que eles tenham os mesmos direitos daqueles que pagam uma escola particular, daqueles que pagam um cursinho particular, né? Então nós temos que buscar políticas além da cota para que mais ingressantes venham acontecer e minimize essa desigualdade. Então essa é a minha opinião. Com relação aos negros, Eva, você sabe que nós temos o Centro de Cultura e Política Negra, nós trabalhamos muito lá na Secretaria de Cultura. Mas veja bem, as nossas leis foram feitas por homens brancos para homens brancos. Se esqueceram das mulheres brancas, dos homens e mulheres negros, da comunidade LGBTQIA+, né? Então, as leis precisam ser mudadas no Brasil, precisam ser revistas. E aí eu volto lá atrás, o pessoal muitas vezes não gosta que a gente fala. Por que precisa ter mais mulheres na política? Porque da nossa natureza, pela própria natureza feminina, nós enxergaríamos tudo isso que você falou com outros olhos. Porque nós pensamos mais nos filhos, na família. Porque a gente sabe que tem mulheres que diriam que isso que eu disse agora é mimimi, é coisa da minha cabeça, é perseguição. Exemplo, Carla Zambelli e Bia Kicis e aquela outra professora Mistalden. Não são todas. São todas, mas... Não, são aquelas que são de extrema direita, desculpe, eu não queria colocar aqui, né? Eu não queria colocar aqui, mas por isso que nós precisamos colocar mulheres que têm o sentimento do social. Não vamos falar aqui se é de esquerda, se é de direita, porque daí vamos falar que eu estou aí, né, compartilhando coisa que indevida no momento. Mas assim, essas que são de extrema direita, é lógico que elas vão falar que é mimimi. Então, por isso que a gente precisa escolher bem quem vai estar lá nos representando e mulheres que realmente façam o papel do social, o papel que pense na família, que pense nessa desigualdade, que minimize essas desigualdades, né? Que coloque a mulher em igualdade de poder, igualdade na sociedade, na questão financeira, na questão de emprego, de renda, entendeu? Isso aí precisa ter gente lá que lute, né? Eu vou ser uma lutadora, você pode ter certeza, você me conhece muito bem. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter outras mulheres e outros homens que pensem da mesma maneira e que olhem pelo lado social, se é centro-esquerda, se é de esquerda, que pense com carinho. Então vamos escancarar já aqui, né? Que pense o lado social como a mola propulsora de uma sociedade mais igualitária. Essa que é a realidade. Se a gente for levar para os extremos aí, por isso que está escancarado desse jeito, né? Nós temos aí homens e mulheres que acham que é tudo mimimi, né? Que não tem que existir cota, mas eles não sabem a realidade das mulheres, né? A mulher que levanta 4 horas da manhã, tem que fazer o almoço para deixar em casa, pega 3, 4 condições, vai buscar o sustento da família, né? Ainda deixa o filho na creche, muitas vezes não tem creche para ele ainda, então tem que deixar num parente, numa vizinha, aí volta à noite, tem que ainda lavar a roupa,
né? O marido está desempregado, às vezes o marido e mulher trabalham para poder ter um pouquinho de recurso. Então é uma situação muito estressante, muito, né? Então nós vamos mudar isso daí. Agora, muda-se como? Mudando-se as leis, dando garantias para que essas mulheres tenham pé de igualdade com homens na mesma questão de reconhecimento e de capacidade, né? Você é capacitado, eu conheço você. Mas eu sei que muitas mulheres capacitadas não têm a mesma sorte, a mesma, sei lá, não tem a mesma oportunidade para demonstrar essa capacidade. Então, a gente precisa aí buscar pessoas que realmente tenham essa vontade de mudança. Primeiro tem que mudar as leis, né? Acredito eu. Pessoal, nós estamos extrapolando o horário, mas a gente quer por uma boa razão. Está interessante a conversa. Eu peço para vocês ficarem mais um pouquinho. Agradecer aqui o Diego Ramos, enfermeiro cozinheiro, que chegou no finalzinho, mas chegou. Paty Dias está aqui com a gente, Priscila Oliveira, né? O Paulo Creve PK está aqui com a gente, Denise Campos, Bruna Século, Zé Natal Varela. Obrigado por vocês participarem. É importante vocês estarem apoiando, né, a candidata de vocês. Isso é muito importante porque isso dá mais visibilidade para a entrevista e para o que ela está falando, né? Isso é muito importante, que as pessoas alcancem o que ela está dizendo. Mendonça, fique à vontade, meu querido, para a gente ir para o encerramento. Vamos lá, então. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Vou fazer mais uma pergunta. Ele vai perguntar sobre o filme da vida dela. Quero agradecer principalmente ao filme da minha vida. Quero agradecer principalmente ao prefeito Barges, que de pronto nos atendeu e se comprometeu a convencer a Rô a vir aqui ao nosso humilde espaço, ao nosso bate-papo político. Muito obrigado, prefeito. Lembrando a todos que a Rosângela Camolese, a Rô, concorre a candidata a deputada federal pela Federação Cidadania PSDB com o número 4577. Candidata, o Estado de São Paulo é a máquina industrial do país e tem perdido muito espaço para estados menores. Estando eleita, a que a senhora atribui isso? Uma segunda pergunta. Como o Brasil poderá ter, de fato, ordem e progresso com a senhora ocupando o cargo de deputada federal? Primeiro, a segunda, qual pergunta que eu respondo? Primeiro? Bom, o Estado de São Paulo, ele manda para Brasília mais de 700 bilhões em tributos. E a União devolve para o Estado de São Paulo um pouco mais de 40. Se me falha a memória, o prefeito Barjas está aí, acho que é isso, né, prefeito? Então, para você ver a desigualdade, né? Então, você fala que outros estados são mais, eu não sei, eu diria até privilegiados. Privilegiados. É lógico, porque se ele envia para Brasília mais tributos e Brasília devolve para ele menos, essa distribuição está desigual, né? Então isso precisa mudar. Isso precisa mudar muito, mas é um conjunto de situações aí, isso é um fator. Essa desigualdade, acredito eu, que já seja por questão de distribuição de renda, distribuição de tributos, está bem desigual, isso precisa ser mudado, né? E a outra que você falou foi... Como é que nós podemos ter ordem e progresso com a senhora eleita candidata? Bom, você só tem ordem e progresso se realmente as leis forem eficazes e realmente acontecerem de fato, né? Você só tem ordem para ter progresso se você tiverem leis que realmente possam se efetivarem e houver fiscalização e houver realmente algo que possa acontecer. Então, como candidata e se eleita, eu vou ser uma candidata que vai trabalhar essas leis, né, para mudar aquilo que não está dando certo, e vou ter que dialogar e articular com os meus colegas para que realmente essas leis passem
e possam realmente acontecer. E progresso só existe se houver educação de qualidade, se houver um social eficaz e se realmente o chefe do Executivo Nacional realmente for alguém que dialogue com o Congresso Nacional, né? Isso é muito importante, porque os deputados e senadores são aqueles que fazem as leis, fiscalizam, mas nós vamos ter um maestro que realmente pense na sociedade e que ela seja uma sociedade mais justa e mais humana, né? Isso é muito importante. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta que é bem basiquinha, e é só o sim ou não. É só o sim ou não. O Brasil é um dos 20 países do mundo que mais arrecada. Tem dinheiro saindo pelo ladrão, literalmente. Nós temos déficit na saúde, na educação, na previdência social. Na previdência não, na previdência nós temos desvinculação de Receita da União, que é uma roubalheira que eles fazem lá. Mas enfim, nós temos. Nós temos uma arrecadação na casa de trilhões. Tudo o que se gasta em saúde, educação e etc, poderia dobrar se não houvesse uma tal da dívida pública. A deputada eleita, deputada federal, Rosângela Camolese, está de alguma forma comprometida a fiscalizar essa tal de dívida pública? Claro, com toda certeza. Essa impagável dívida pública? Com toda certeza. Que leva metade de tudo que se arrecada numa das 20 maiores economias do mundo. É que um deputado não faz essa fiscalização sozinho, tem que existir um pacto. O compromisso está nesse pacto. Eu tenho compromisso sempre, né? Inclusive como cidadã, mas quando você tem o poder, seu compromisso é bem maior. Eu acho que tem que existir um pacto para que haja esse desenvolvimento e esse progresso. Tem que existir um pacto nacional daqueles eleitos para que realmente não se pense na próxima eleição, não se pense em perpetuar no poder, mas se pense em formatar políticas públicas realmente eficazes e leis que realmente possam fazer com que essas ações aconteçam. Porque se você não fiscaliza e não põe leis que realmente possam acontecer, tudo fica muito difícil. Agora, uma andorinha não faz verão, né? Esse é o problema. Então, você tem que ter uma articulação com os seus pares, com a sua turma, para que realmente exista um pacto em prol do progresso nacional. É difícil? Não é. Se nessa eleição candidatos comprometidos estiverem juntos para que realmente a nação seja uma nação mais humana e mais fraterna. Muito bom. Professor, faça suas considerações finais para a gente encerrar, que senão eu não perdi. Eu vou ser bem breve. O que é lamentável, assim, aliás, eu quero fazer uma colocação, professor. O senhor me deu uma ideia que eu vou colocar em prática caso eleita. Assim como a Fundação Municipal de Ensino, tem outras universidades, faculdades e estabelecimentos educacionais de ensino superior que podem estar fazendo uma parceria forte, né? E montar uma lei aí no Congresso Nacional que seja... Olha, só o diálogo, só o diálogo, sem uma lei, só o diálogo, a presença, já vai captar muito recurso, muita mobilização, porque a minha experiência de mais de quase 40 anos dando aulas é de que o jovem está ansioso por isso, tá? Ele precisa disso. E acho que no momento em que a educação está sofrendo muito, também por outros fatores, Sim. que é a digitalização do mundo, o desinteresse e tal, isso seria fundamental. Né? Mas acho que só essa presença, esse diálogo já seria fantástico. Mas olha, gente, foi muito agradável. Infelizmente, o tempo é curto. Eu gostaria de conversar sobre muito mais coisas, sobre a questão ambiental, sobre a questão das armas, né? E a política atual de armas. Mas pode me enviar. Enfim, quem sabe a gente possa fazer... Mas não dá muito tempo, querido, que os meus colegas também teriam 1000 coisas, né, a mais. No entanto, eu volto só a lembrar, né, que você, por favor, assista, compartilhe.
né? Pense como um cidadão. A cidadania só se constrói com o voto, e o voto só é bom quando bem pensado. Eu já vi muita gente escolher os seus candidatos majoritários, presidente, governador, mas chegar e pegar um santinho qualquer na rua e dizer, é esse aqui, ou essa aqui. Né? Quer dizer, nós temos que quebrar isso. A cidadania só vai ser construída nesse país quando nós escolhermos conscientemente todos os nossos representantes, todos e todas, e estivermos próximos deles, né? Para inclusive cobrar. Então, por favor, compartilhe, convide seus amigos para assistir e reflita, e é isso. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado, candidata, Eva, Marcão, João, e se Deus quiser nós vamos ter outras oportunidades. Na sexta-feira nós teremos mais uma conversa. Amém? Então, da minha parte, uma boa noite a todos. Eva? Obrigada, Rô, muito obrigada pela vinda, obrigada, meninos, pela oportunidade de estar aqui nessa construção, obrigada às pessoas que nos acompanharam até agora. Rô, tinha sim muito mais coisas para a gente falar. A gente deixou de falar, não nos aprofundamos na cultura, nas pautas femininas, e aí a gente pode depois, numa outra oportunidade... Faz uma live comigo. A gente pode pensar, né? A gente pode pensar sobre isso. De qualquer forma, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Mendonça. Obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado Viviane, obrigado Gil, ao Vindomar Rosa que eu vi chegando ali, ao prefeito Barjas, muito obrigado por ter nos atendido. Candidato, obrigado. Lembrando a todos que a candidata concorre pela Federação Cidadania PSDB com o número 45777, candidata a deputada federal. 4577. 4577, desculpa. 4577, perdão. Muito bem corrigido. Obrigado a todos, obrigado Marcos, obrigado candidata, obrigado Eva, obrigado professora Vistaldi e boa noite a todos. Candidata, fique à vontade para fazer suas considerações. Ela tem um tempinho final. Ela quer pra falar pedir, Nós estamos aí fora de sintonia, viu? Já estava até no Não, ela tem inclusive a possibilidade de não há nada na lei que impeça dela pedir o voto, né? Nesse momento. Mas fique à vontade. Foi um minuto final, por favor. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e dizer que sinto-me lisonjeada em ser uma candidata da região metropolitana de Piracicaba, mas acima de tudo do estado de São Paulo, e para que tenhamos mais representatividade na nossa região. Eu tenho uma ficha de serviços prestados à população de Piracicaba, vereadora, secretária, e acima de tudo a vontade e o apoio dos amigos, da família e dos correligionários. Então eu peço que você, que estará indo às urnas no dia 2 de outubro, veja os seus candidatos, aqueles que têm o preparo para poder enfrentar as adversidades e todas essas questões que a gente pode transformar a sociedade para que ela seja uma sociedade mais justa e mais humana. Eu estou pronta, e aquilo que eu não sei, eu tenho vontade de estudar, eu tenho vontade de buscar, porque fazer política é olhar, e estar na política é olhar além dos quintais da nossa casa, além dos muros da nossa casa. E eu estou preparada para isso. Eu conto com o seu voto, peço o seu voto, da sua família, dos seus amigos, e é Rô Camolese para deputada federal, 4577. Um grande abraço a todos vocês e obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado aos presentes, né, que o João já nominou a todos, obrigado à mesa composta. Espero que sexta-feira a gente discuta, faça um retrocesso desses dias todos que a gente teve por aqui. Retrospecto, né? Retrocesso não. Chega de retrocesso. E nós convidamos aos demais candidatos, nós estendemos esse convite a todos os outros, né? É muito importante que venham, que digam, olhando para o eleitor, aqui vieram, isso é muito importante, né? Se chegarmos ao final e nem todos os candidatos de Piracicaba aceitaram, não vão de fora. Durante a campanha é porque você não quer voto. Mas enfim, muito obrigado a todos que acompanharam. Tenham todos uma excelente semana. Sexta-feira estamos de volta. Muito obrigado, candidata. Muito obrigado aos presentes. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau. Agora